Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus? Dá uma salva de palmas nesta noite especial, noite de ação de graça, onde estamos aqui reconhecendo a soberania do Senhor, sobre todas as coisas. Estamos aqui reconhecendo que o Senhor é Deus na nossa vida e que só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E estamos aqui por Ele, amém? Para poder adorar e glorificar o nome dEle. Pai querido, em nome de Jesus, graças te dou, meu Deus, por esse momento tão especial. Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia, por este domingo, meu Deus, onde aqui a família do Senhor estiveram reunidos nos seus lares, tiveram um maravilhoso almoço com todos aqueles, meu Deus, que eles amam. E agora, Pai querido, estamos aqui reunidos no Teu nome nesta noite para Te adorar, para Te glorificar. E neste momento também ouvir, meu Pai, uma mensagem do Senhor, para também podermos, meu Pai, sermos mais ainda abençoados e buscar diante de Ti, Pai, a nossa salvação. Muito obrigado, meu Deus, abençoe cada um que aqui está. Abra Teus corações, Suas mentes, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Neste culto tão especial de ação de graça, meu Deus, somos gratos ao Senhor por tudo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de eu estar aqui. Porque eu estou aqui, meu Deus, porque o Senhor, Pai, tem me fortalecido. E eu sou grato. E que tudo que falar aqui, meu Deus, seja, meu Pai, vindo do trono do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos bem? Estão sentindo um cheirinho meio convidativo, cheirinho de churrasco, tá vindo de lá para cá, né? Às vezes o irmão fica assim, rapaz, não, onde que é isso? Será que é aqui mesmo? Então, podem crer que é aqui mesmo, tá? Então, após o culto aí, teremos aí, um jantarzinho também para poder, nosso corpo físico também ser abençoado, amém? Então, fique à vontade, não tenham pressa, tá? Mas segunda-feira, mais tranquilo, Tranquilo. Então, fiquem tranquilos, amém? Quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor neste momento tão especial. É uma pequena mensagem, nós temos a ceia, depois teremos aqui mais algumas outras coisas também, não vai ser demorado. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 24, a gente vai meditar aqui na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E agradecer desde já também a todos os homens, valentes, os 300 valentes que estão aqui nesta noite, preparando tudo na mão dos homens aí, tá, irmãos? Primeiramente Deus e os homens ali, pôr na mão na massa, Preparando tudo, conduzindo tudo, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus aqui diz assim, do capítulo 5, 16 ao 24. Fiel, sejam sempre alegres. Olha só a palavra de Deus, como já começa, falando, no versículo 16 do capítulo 5. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, sejam agradecidos em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então nós vimos aqui a palavra de Deus neste livro, 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 16 em diante, até o 24. Aqui a palavra do Senhor já convida a igreja, os irmãos, a todos, para se alegrar diante dele, para se alegrar. Nós estamos numa noite tão especial, num culto de ação de graça. Então é um momento de alegria, um momento que nós temos que louvar, glorificar o nome do Senhor. É como diz aquele louvor, né? Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Por que você está aqui? Se não for para adorar o Senhor? Por que nós nascemos? E por que nós vivemos? Se não for para adorar o Senhor? Muitas vezes nós trocamos isso e deixamos de adorar um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, um Deus que, por mais que eu ou você erre, fazemos as coisas erradas, complicamos as nossas vidas, e Ele está pronto a te perdoar, a te ouvir e te dar uma nova vida, uma nova chance. Então este culto de ação de graça é para o nosso Deus, mas é um culto onde a palavra de Deus ela vem orientar a igreja para se alegrar. Por que tristeza? Se você diz que é filho de Deus, se você diz que Jesus está na sua vida em todos os momentos, por que muitas vezes a tristeza? A tristeza ela é maior do que Cristo, do que Jesus na sua vida? As coisas, os problemas do dia a dia é maior do que Jesus, do que Deus na sua vida? E às vezes nós colocamos as coisas do mundo, as coisas que muitas vezes nos deixam para baixo, maior do que Deus na nossa vida. E não é. Às vezes acontece de ser na vida de alguns, porque eles assim querem que seja, porque eles aceitam as dificuldades, os problemas serem maior na sua vida. E a palavra de Deus, ela vem nos orientando que nós temos de adorar, nós temos que glorificar a Ele, reconhecer Ele, mas sabendo que não devemos deixar que as coisas, os problemas sejam maiores do que Ele na nossa vida. Então faça o melhor para o Senhor. Comece a partir de agora a ser mais grato ao Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos dado tudo que nós precisamos. Mas às vezes a ingratidão é muito grande, muito maior. E esquecemos de um Deus tão maravilhoso, que morreu na cruz, deu sua vida por nós. E às vezes nós deixamos a tristeza, as coisas deste mundo nos abalar. Então esse é um momento tão especial, irmãos, para a gente ter essa reflexão, neste culto de ação de graça. Estou aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim desde o início deste ano. Quantas coisas aconteceu, quantos problemas você passou, e olha você aqui. Olha você aqui sentado, neste culto de ação de graça. Olha você aqui, nesta noite, se alegrando com a igreja. Olha você aqui. Quantas vezes lá atrás você deixou as coisas, os problemas, deixou você cair, fez com que você não viesse mais cultuar a Deus como a igreja. Comece a refletir lá atrás. Quantas vezes você disse, não quero ir mais para a igreja, não quero mais adorar o Senhor, não quero mais participar de reuniões, não quero mais saber de Deus. Mas a graça do Senhor é tão grande, que olha você aqui. Talvez você tenha falado, talvez você tenha pensado, e talvez você tenha feito coisas que não agradou o Senhor. Mas olha você aqui sentado, neste culto de ceia, neste culto de ação de graça, neste culto de comunhão. Olha você aqui aonde Deus
com a grande misericórdia dele, tem perdoado tudo aquilo que você tem feito desde o início deste ano que está se encerrando. Começa a refletir. Quantas vezes eu fui ingrato ao Senhor durante este tempo? Quantas vezes eu virei as costas para o Senhor durante esse tempo? Esses dias? Ou talvez até ontem? Até ontem tem sido ingrato. Mas eu preciso das bênçãos do Senhor. Eu quero Deus na minha vida. Mas muitas vezes não quero participar das coisas que Deus me chama, que Deus quer que eu participe. Que é a comunhão entre os irmãos. Que é a união dos irmãos. Que é viver juntos como nós estamos agora neste momento. Porque é assim que o povo viviam antigamente na igreja primitiva. Todo mundo trabalhava igual você trabalha, mas à noite estavam reunidos na presença do Senhor, louvando e glorificando o nome dEle. E porque você tem essa dificuldade de adorar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de louvar o Senhor no momento de louvor, igual nós terminamos aqui, estivemos louvando ao Senhor. Você abriu tua boca, você louvou ao Senhor? O que você tem feito, então, de melhor para Deus? Então, a palavra de Deus, ela vem. E como eu sempre digo, quando trago uma mensagem, ela nos confronta. Ela faz com que, às vezes, a gente pense: será que eu estou sendo realmente um bom cristão, servindo a Deus verdadeiramente? Fazendo a vontade de Deus como eu digo que sou? Em Salmos 95, 2, versículo 2, 3, diz assim: a palavra de Deus: saímos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Tudo é de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Salmo 95. Leia depois. Temos tantas coisas aqui que engrandecem o nome do Senhor para nós aprender como adorar a Deus, como engrandecer a Deus, que às vezes você fica buscando em outras fontes palavras para poder engrandecer a Deus. E a palavra para engrandecer a Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Leiam aqui Salmo 95. Porque tudo é dele, tudo está nas mãos dele, tudo ele fez, nada está fora do seu controle. Então nós só temos somente que ser obediente ao Senhor e fazer a tua vontade, estar com Ele, ter o prazer de estar na presença do Senhor, ter a alegria de estar na presença do Senhor. Não podemos chegar no dia do culto e dizer, né, hoje tem que ir para a igreja e coçar a cabeça como se fosse uma coisa difícil. Não, teria que ser um dia de alegria, um dia que nós temos a oportunidade de poder estar na presença do Senhor. Então agradecemos a Deus por tudo os feitos que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por mim, por você, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui. Graças a Deus por nós termos a oportunidade de poder ainda alcançar a misericórdia de Deus e estar com Ele. Ainda é tempo para você que está aqui nesta noite, ou para você que veio com a mente, com uma decisão de ter uma mudança definitiva a partir de hoje. E quando nós reconhecemos isso na nossa vida, pensamos que podemos ter essa mudança de reconhecimento a Deus como o nosso Deus Criador, o nosso Deus que tudo nos faz para nós. Então isso você está reconhecendo a Deus e Ele recebe como uma grande gratidão, como um reconhecimento, como uma ação de graça.
Quando você fala, a partir de hoje, eu quero ser diferente, eu quero cultuar a Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero servir ao Senhor. A partir de hoje, eu quero ter uma mente diferente, uma mente de Cristo, um coração de Cristo, o falar, o ouvir de Cristo. E quando nós agimos dessa forma, pensamos e mudamos, então Deus recebe também com uma ação de graça, um reconhecimento e como gratidão. Então, só depende de você querer mudar. Não depende de mim, não depende de ninguém. Só depende de você. Então, que nós possamos fazer o melhor para Deus, que nós possamos servir o Senhor verdadeiramente, que nós possamos, aquilo que nós temos desejo no nosso coração, de crescer espiritualmente, nós possamos então estar na presença do Senhor e colocando esse nosso desejo diante dEle. Dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não sei se aqui tem alguém assim, já escrevendo a sua carta, para a partir do dia 1º ser uma pessoa diferente. Talvez a pessoa pega lá 10 metros, de carta e começa a escrever. Acaba e vai só escrevendo. Aqui tem 10, 20, 30 metros de cartas. E começa a colocar no papel o que ele quer, de mudança. Mas isso no início. Depois começa a passar um ano, a pessoa começa a esquecer tudo aquilo. Então vamos ter cuidado, nós que somos cristãos, nós que buscamos a Deus, Deus conhece o nosso coração. Então comece a mudar verdadeiramente aqui, dentro primeiramente. Porque às vezes o que colocamos no papel e não cumprimos, isso é ruim. Porque a palavra de Deus diz, nós temos, é sim, sim ou não, não. Então vamos buscar o Senhor e servir a Ele e cumprir com aquilo que a gente tem colocado diante dEle. Ser um homem, uma mulher diferente diante do Senhor. Amém? Então vamos refletir. Então esse é o momento de reflexão, é o momento de ação de graça, é o momento que estamos aqui para reconhecer que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus, irmãos. Não se preocupe com o mundo aí fora quando diz alguma coisa que está acontecendo, as coisas vão mudar, vai acontecer aqui. Não, tudo está no controle de Deus. Nada vai ser diferente se Deus não quiser. Vamos ler a palavra, vamos buscar na palavra o que a palavra diz, como as coisas vão acontecer. Está tudo aqui na palavra, já está escrito. Como vai ser tudo daqui para frente. O que nós temos que fazer é ter uma mudança como homem e mulher espiritualmente diante do Senhor. Então se preocupe em mudar você, se preocupe em estar na presença do Senhor, se preocupe em servir ao Senhor. Não se preocupe com o que as pessoas jogam na mídia, no mundo aí fora. Se preocupe em ser uma pessoa diante de Deus. Porque você, tendo essa mudança, esse cuidado, Deus vai cuidar de você. Deus vai estar com você. E aonde você estiver, Deus vai estar ali presente. Então comece a mudar você. Não se preocupe com as coisas deste mundo. Se preocupe em ter uma mudança e saber que Deus está contigo. Amém? Que nós possamos ser gratos a Deus em tudo, porque em tudo dei graças, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E neste momento também vamos participar da ceia do Senhor. Convido aqui o evangelista José Roberto. Amém? Sou grato ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus.